Vamos apresentar ao Senhor esse tempo de escola bíblica dominical, né? Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, nos dar esclarecimento, entendimento da palavra dele. Hoje nós estaremos estudando a respeito do chamado de Davi, por detrás das malhadas, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe até este lugar. Obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigada por podermos estar na tua casa. Obrigada por estarmos aproveitando esse tempo para estudar a tua palavra. Fale conosco, Espírito Santo, ensina-nos cada vez mais quando pegarmos na tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, venha se manifestar a nós, trazendo revelações, trazendo lições, ensinamentos, direcionamentos. Abençoe aqueles que já estão conectados conosco para desfrutarem desse momento, desse período de estudo da palavra. Aqueles que já se encontram aqui presencialmente, que o Senhor derrame sobre cada um a sua bênção e a sua graça, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós temos aqui uma lição maravilhosa, né? Porque falar sobre Davi é algo assim muito bom. Aprender sobre Davi é melhor ainda, né? E agradecemos a Deus por esses ensinamentos registrados na palavra dele, para que nós tenhamos uma referência, né? Que a gente vem ter, assim, o conhecimento daquilo que o Senhor pode fazer, a forma que o Senhor trabalha. Não que isso vai ser o suficiente, porque Deus é ilimitado, né? Deus não se limita só naquilo que foi registrado na palavra dele. Ele fez muito mais que isso e fará muito mais, só depende de nós. Nós é que limitamos a ação de Deus na nossa vida, né? E nós vamos então aprender com a lição de Davi, como é que o Senhor age. Vamos aprender um pouquinho, né? Cada história, cada lição, a gente vai somando conhecimento. Então, aqui na lição diz assim: Deus sabe de todas as coisas, designado por Deus para a missão de ungir o futuro rei de Israel. O profeta se dirige a Belém de Judá. O profeta, né, que era o profeta Samuel, se dirige a Belém de Judá. Ao ver a família de Jessé, que era o pai de Davi, né, reunida em seu coração, ele elege Eliabe, que em hebraico significa pai poderoso. Sua aparência era tão imponente quanto o significado de seu nome, e ele impressionou a Samuel. Então, na época em que Davi foi ungido, o profeta Samuel foi à casa de Jessé, a mando de Deus, para que ele ungisse o novo rei de Israel, porque o Senhor não estava satisfeito com o rei atual, que era o Saul, né? E o profeta Samuel, chegando lá na casa de Jessé, ele começou então a trazer os filhos para que o profeta Samuel pudesse ver qual deles que o Senhor estaria dando ordem ao profeta Samuel para ungí-lo como rei de Israel. Então, o profeta Samuel, como homem, olhando cada filho que Jessé trazia, ele logo se deparou com Eliabe e, pela aparência, ele julgou ser Eliabe, né? Porque era portentoso, porque tinha aparência, tinha beleza, postura, estatura. Só que a gente também aprende na palavra de Deus que as coisas no reino de Deus não acontecem assim, né? Apenas olhando para a aparência, porque Deus, ele olha muito para o nosso interior. O que importa para Deus é a nossa essência. Nós, como seres humanos ilimitados, que não vemos nada além da aparência, é que fazemos escolhas por aparências, né? Mas Deus, que conhece o interior, porque ele é onisciente, ele que nos formou, ele nos conhece. Então, ele
vai pela essência, porque é a essência que importa para Deus. Então, lá em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, se você puder abrir aí, hoje a gente vai ler bastante a palavra, tá? Porque é sobre o chamado, sobre o significado de por trás das malhadas. Nós vamos ver aqui, então, através da palavra, essa história, né? Então, lá em 1 Samuel 16, versículo 6, diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, é este que o Senhor quer. Continuando, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel, então, voltou para Ramá. Aqui, nesse trecho que nós lemos, nós vemos aqui quanto aprendizado, né? A forma que Deus age. Deus aqui demonstrou a Samuel que não era pela aparência que ele escolhia, né? Porque, com certeza, as atitudes que eles tinham não agradavam ao Senhor, as intenções do coração deles não agradavam ao Senhor, e nós vemos que Deus não se importa. Por exemplo, Davi, como o próprio pai dele disse, era o mais novo. Quer dizer, era o menos adulto dali, né? Era o menos maduro. E, no entanto, ele, apesar de apenas estar cuidando de ovelhas para o pai, ele já possuía coisas que o Senhor levava em consideração, né? Ele já possuía coisas que o Senhor se agradava. Às vezes a gente pensa que para o Senhor importa o mais, mas não. O Senhor está nas pequenas coisas. O Senhor está nas coisas menores. O Senhor está nas coisas sem aparência. O Senhor está nas coisas simples. Então, isso nós aprendemos na vida de Davi. E nós vimos também que naquele momento, a casa de Davi, a família de Davi, já ficou sabendo que Davi havia sido separado, né? Apesar daqueles outros irmãos dele terem, se acharem, né, com capacidade para ser eleito, para ser ungido, para ser chamado, eles não foram. E o irmão que eles davam tão pouco valor, porque na cabeça deles, naturalmente, ainda era tão jovem, né? Ainda não tinha nada a oferecer. E eles já tinham uma certa implicância com Davi. Então, eles tratavam Davi assim, né, meio que humilhando, meio que não dando importância àquilo que ele representava. Mas por quê? Porque eles valorizavam a Davi de acordo com aquilo que eles viam, que era o externo, que era a aparência. Então, como nosso Deus conhece o coração, ele sabia
que em Davi ele encontraria o homem que ele buscava, né? Um homem segundo o coração de Deus. Então nós vamos dar continuidade aqui. E diz assim: o que Deus responde a Samuel se traduz na essência do reino celestial. Por quê? Porque para o reino celestial não importa a aparência, o que importa é a essência, né? Então, conforme a gente leu lá em Samuel, 1 Samuel 16, 7 e 8, não olhes para a aparência, mas para o coração. E o Senhor havia dito para Samuel que havia rejeitado ele. Por quê? Porque ele não tinha a essência que ele buscava, né? Eliabe, ele tinha uma moldura esplêndida, ou seja, ele tinha uma bela aparência, mas suas ações e gestos eram reprováveis diante de Deus. Ele não compreendia as coisas do alto, ele era um homem simplesmente carnal. Então, Deus vê o que nós não podemos enxergar, né? Deus é onisciente, então ele enxerga além daquilo que nós vemos. Por trás das malhadas, nós podemos ver que Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai, né? E ele, segundo os estudos, segundo aquilo que a gente lê, essas malhadas significavam as ovelhas que eram sem valor comercial, por conta de serem malhadas. Porque naquela época se vendia muito animais para sacrifício, né? Então, o animal precisava ser perfeito, o animal não podia ter mancha. Então, tinha uma série de requisitos que precisava ser atendido para que esses animais tivessem valor. Então, aqueles animais que talvez fossem deficientes, né, e que possuíam manchas, malhas, manchas, listras, qualquer coisa lá que tivesse diferente daquela que fosse totalmente lisa, né, então elas eram excluídas. E eles então viam Davi como sendo uma pessoa sem importância, porque o trabalho dele era cuidar dessas ovelhas. Ou seja, para eles, o cuidar dessas ovelhas não tinha valor nenhum. Mas muitas vezes nós desempenhamos alguma função, algum papel, né? Algum ministério, alguma coisa que nós fazemos para Deus, que quem vê pode até achar que aquilo não tem significado nenhum, não tem importância nenhuma. Só que para Deus, como eu já falei aqui no início, não importa a quantidade nem a aparência. O que importa é o valor daquilo que você está entregando, né? Nós vemos lá o exemplo daquela viúva. Qual foi a importância daquela moeda que aquela viúva depositou no gasofilácio? Para o Senhor foi uma oferta e tanto, porque aquela oferta ela veio acompanhada de uma essência, de um valor interno, né? De um valor de coisas que ela abrigava no coração dela, ou seja, a verdadeira adoração a Deus. Então, outros, que no caso lá eram aqueles fariseus, que se vangloriavam pelos valores que ofertavam, que faziam questão de mostrar a todos, né? Aquilo representava louvor e adoração a eles próprios. Eles estavam ficando com a glória, eles estavam ficando com valor, ou seja, a graça deles, a riqueza deles, o galardão deles era aquilo que eles estavam recebendo, ou seja, o valor que os homens estavam dando para eles. Ao passo que aquela viúva, que o pouco que tinha, ofertou ao Senhor, mas com a dedicação e com a adoração em seu coração. E foi isto que Deus viu e foi isto que serviu para Deus, né? Isso é que tinha valor para Deus. Então, isso também acontecia com Davi. Aí, voltando ao fato de que, às vezes, nós fazemos coisas que outras pessoas que estão de fora não valorizem. E, por conta de outras pessoas, talvez, não valorizarem, a gente passa também a ter como referência o valor que as pessoas dão. Não é verdade? Muitas vezes,
nós desempenhamos coisas na casa de Deus que nós não olhamos para a forma como nós oferecemos aquilo. Nós queremos nos guiar pelo valor que as pessoas de fora estão dando aquilo. Mas é errado, é enganoso aquele valor que as pessoas de fora estão demonstrando, né? A gente não pode tomar isso por base. Por quê? Porque para o Senhor não é aquilo que tem valor, e sim aquilo que eu estou oferecendo ao Senhor juntamente com o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo para que outras pessoas achem que eu sou o máximo, aí eu já estou perdendo, então, o valor do meu culto a Deus, né? A gente não pode estar agindo dessa forma. Então, lá naquela execução de serviço que Davi fazia, que Davi estava praticando, né? Ele estava ali empenhando todo o seu coração, toda a sua dedicação. Ele estava fazendo aquilo com todo o seu amor, com todo o seu zelo. E Deus via o valor que ele dava àquelas ovelhas. Ele não tratava aquelas ovelhas como sendo ovelhas que não tinham valor comercial. Ele estava ali tratando, considerando um ser vivente que merecia todo o empenho dele, todo o zelo, toda a dedicação e toda a proteção. E isso agradava a Deus. Embora fosse uma função, um trabalho que aos olhos dos outros, né, não tivesse nenhum valor, não merecia consideração nenhuma, como os irmãos dele falavam, né? Que teve uma vez que até esse Eliabe falou para ele, vai cuidar daquelas suas poucas ovelhas. Ainda falava assim com ele, com uma certa arrogância. Tudo por quê? Porque o inimigo já estava agindo. Às vezes, nós mesmos, não sabemos aquilo que Deus está planejando ao nosso respeito, aquilo que Deus tem para cada um de nós, mas no reino espiritual o diabo às vezes já sabe. Então ele começa a levantar pessoas para começar a tirar você do foco, tirar você da visão, te entristecer, te desanimar, tudo para que você não alcance aquilo que Deus está planejando para você. Então, tudo que as pessoas ao redor de Davi estavam fazendo, graças a Deus, não mexeu com ele, né? Ele continuou sendo a mesma pessoa. A unção não fez ele mudar. A partir daquele dia que ele foi ungido por Samuel, ele permaneceu sendo a mesma pessoa. Aquilo ali não fez ele mudar em nada, não fez ele querer se precipitar, não fez ele querer se demonstrar maior do que ninguém, não fez ele querer tomar posse de nada. Ao contrário, ele começou a ter contato com Saul, que ainda era o rei, né? Lá na época ainda não tinha sido destituído, e ele então começou a se achegar, começou a se envolver, começou a demonstrar interesse. E o que acontecia os irmãos dele começavam a querer tirar ele de fora, não queria deixar ele se achegar, dizendo, né, talvez até dizendo assim que ele estava querendo aparecer. A gente lendo o texto, a gente vê mais ou menos isso. Então, tudo isso é para poder te esmorecer, fazer você desanimar. Mas como Deus tinha um plano para a vida de Davi, né? Aquilo que poderia ter acontecido na vida de Saul, como Saul procedeu de forma errônea, de forma que desagradasse a Deus, Deus retirou de Saul e então levantou Davi para que ele pudesse contar com a descendência de Davi. Porque nós sabemos muito bem
o interesse de Deus em levantar Davi, que era um homem segundo o coração dele, um homem que iria fazer as coisas do jeito que ele desejaria que fosse feito, um homem que ele pudesse confiar, né? Um homem que tinha credibilidade para com Deus, porque Deus já via o zelo dele através daquelas ovelhas. Então Deus já sabia que ele podia ser levantado para ser a pessoa que iria conduzir o rebanho de Deus, que seria o povo judeu, né? Então, naquela época, Deus foi levantando ele e já tendo a certeza que ele era capaz de corresponder com aquilo que Deus estava esperando dele, né? A forma que ele agia com aquelas ovelhas, Deus via todo o zelo, todo o cuidado. E Deus também já estava preparando. Ele era uma pessoa valente, ele era uma pessoa intrépida. Aquelas ovelhas, mesmo sem ter valor comercial, ele procurava defender com unhas e dentes, conforme até relata aqui no texto, que ele avançava no leão, avançava no urso, quando esses abocanhava uma ovelha, ele agarrava nas barbas do leão para poder arrancar a ovelha da boca do leão. Então, isso que ele fazia com ovelha, um animal que nem espírito tem, né? É um ser vivente, mas que não é um homem, né? Que tem o espírito também, para que ele lutasse tanto por ele. Se ele luta assim por um animal que não tem tanto valor comercial, é esse homem que eu quero para defender o meu reino, né? Para defender as minhas ovelhas. Então, nós vemos o quanto que Deus poderia contar com ele. Por trás da malhada, Davi, através dessas atitudes dele, ele já profetizava o futuro dele. Através da forma com que nós desempenhamos o nosso ministério, conforme nós fazemos as coisas para Deus, a gente já está trazendo à existência o nosso futuro, aquilo que Deus pode confiar a nós, né? Aquilo que Deus pode contar conosco. Se Deus, a palavra dele não diz que se nós formos fiéis no pouco, no muito ele nos colocará. Por quê? Porque o nosso coração tem que estar preocupado e envolvido em fazer o melhor, não importa que seja o pequeno. Em ser fiel, não importa em ser o pouco, né? Porque a gente, quando age dessa forma, a gente já está profetizando sobre a nossa vida um futuro de excelência, um futuro de grandiosidade. E é isso que Deus espera de nós. Então, precisamos, assim como Davi, dar o nosso melhor para cada coisa que nós fizermos. Nós sabemos que estamos sendo observados por Deus, que somos testados e também estamos sendo treinados. Então, cada um de nós tem um propósito no reino de Deus. Agora vai depender da nossa performance, do nosso perfil, do nosso desempenho, para que Deus possa, né, realmente trazer à existência aquilo que Ele tem planejado para cada um de nós. Então, precisamos tomar posse de uma coisa, queridos. Deus prepara o banquete para o menor da casa. Se cada um de nós se sente pequenino, se sente inferior, sente que a gente não tem muito a dar. Uma terça-feira dessa nós trouxemos uma palavra a respeito do pouco que temos. Aquilo que nós temos dentro de casa, por menor que seja, tem valor para Deus. Aquilo que nós pensamos que nós somos, nós ao colocarmos a nossa mão para fazer e fazermos com excelência, isso está sendo de grande valor para Deus. Não importa o que seja, né? Se for grande, se é grande, se é pequeno, não importa. Para Deus o que importa é a atitude do nosso coração. Então, nós precisamos ter essas coisas em mente, porque nós é que determinamos o nosso futuro através
do nosso desempenho. Então, lá em 1 Samuel 16, 12, ele diz para Samuel que era então para ele levantar e ungir a Davi, porque era esse mesmo que ele estava levantando para que cuidasse das ovelhas dele, né? E ali então, perante toda a sua casa, o jovem ruivo, de formoso semblante e desprezado pelos irmãos, se torna rei de Israel. Percorrido o tempo, Davi ter tomado a posse da promessa, ele foi eleito de rei de Israel. E Deus, então, lhe fez outra promessa. Lá em 1 Crônicas, vamos abrir em 1 Crônicas. 1 Crônicas, depois do livro de Reis. 1 Crônicas 17. Deus faz uma promessa a Davi. E nós vemos, então, que Davi, ele não só demonstrou ser uma pessoa com o coração de acordo com o que Deus buscava, como ele, mesmo depois de ungido, continuou, né, tendo aquele comportamento dele de pessoas que o Senhor estava buscando. Tipo, respeitar o rei Saul, honrá-lo como ungido, né? Reconhecer Deus em tudo que ele pegava para fazer. Ele sempre considerava Deus, né? Então, Deus, quando ele investe em nós, ele investe para ganhar, ele não investe para perder. Porque quando ele nos levanta, quando ele nos unge, quando ele nos chama, ele já está certo de quem nós somos. Ele já está certo de que nós vamos continuar sendo, né? Então, ele já sabe o que ele está esperando de nós. Lá em 1 Crônicas, capítulo 17, o tema desse capítulo é assim: a promessa de Deus a Davi. Eu vou ler um bom trecho aí, tá? Porque a nossa lição é pequena e a história está resumida nesses capítulos. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia, isso ele já era rei, tá, queridos? Já tinha sido eleito como rei, e ele estava já morando num palácio quando ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Ou seja, a Moisés, por exemplo, Deus nunca tinha perguntado por que ele não construía uma casa para ele, né? Então, ele mandou que Natã dissesse a Davi: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim o Senhor dos Exércitos diz: eu o tirei das pastagens, conforme é o nosso tema aqui, né? Eu os tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Olha só que coisas. Ele cuidava daquelas poucas ovelhas, conforme o irmão dele se referia. Ovelhas que não tinham valor porque eram malhadas. Ovelhas que ele dava a sua vida por elas, porque quando ele lutou contra um leão, contra um urso, ou vários, não sei, porque a Bíblia fala de, né, urso e leão não fala quantidades, mas ele as defendia como se elas tivessem muito valor. Então, ele não se importava do que poderia acontecer com ele.
Ele tinha certeza de que Deus era com ele naquele serviço que ele fazia, que ninguém dava valor. Não é verdade? Então aqui diz: sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Então, nós estamos vendo aqui que o Senhor estava elegendo ele não apenas como rei de Israel para aquele momento, mas estava estabelecendo uma dinastia através de toda a descendência dele. Nós vemos aqui que os descendentes de Davi subiram ao trono. Deus, conservou a dinastia de Davi. Deus honrou a Davi. Aquilo que Davi fazia foi valorizado pelo Senhor. E o Senhor honrou a Davi, né? Diante de todas aquelas pessoas. Então, ele diz aqui, quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre, e seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã, o profeta, né, transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado. Queridos, depois desse texto vem uma oração de Davi. Que oração maravilhosa! Que oração de tanta adoração, sabe? De tanta exaltação a Deus, de tanto reconhecimento. Nós sabemos que Davi foi uma pessoa que errou, que pecou, mas ele tinha um coração ensinável, ele tinha um coração sensível, ele se arrependia. Deus não tirava de sobre ele as consequências do pecado dele, mas Deus aceitava o seu perdão e continuava confiando nele e mantinha as suas promessas sobre a vida de Davi, porque Deus já o tinha elegido, Deus já o tinha chamado, Deus já o tinha ungido, Deus já tinha visto ele lá detrás daquelas malhadas. Deus já via o zelo com que ele cuidava das coisas que haviam sido confiadas a ele, e Deus sabia que podia contar com ele para conduzir o seu povo. Sabia, e Deus prometeu a ele que ele teria vitória sobre os seus inimigos e que ele estabeleceria o reino sobre a vida da família dele. Que bênção! Amanhã é o nosso culto da família. E nós mais uma vez vamos falar aqui. Aliás, estou pensando que hoje é sábado. Hoje é domingo, gente. Logo mais, daqui a pouco é o culto da família. Ontem nós tivemos aqui o nosso jejum. Que jejum abençoado, né? Que jejum maravilhoso. Nós sentimos a presença do Senhor. O Senhor falou conosco. O Senhor alegrou o nosso coração. Eu tenho a certeza que o Senhor recebeu as nossas orações. E ontem, eu estudando sobre essa lição de Davi, nós vemos aqui o quanto é importante o nosso procedimento, as nossas atitudes, a nossa responsabilidade para com o reino de Deus, né? O nosso desempenho para com as coisas do Senhor. Precisamos levar as coisas do Senhor a sério, querido.
precisamos levar, porque o futuro da nossa família depende da forma como nós conduzimos as coisas do Senhor. É isso que vai estabelecer o futuro da nossa família. Nós estudamos aqui mais no início da aula de que a forma com que Davi agia, a forma com que Davi cuidava daquelas ovelhas, ele já profetizava para ele um futuro de bênção, um futuro de excelência, um grande futuro. Olha o que Deus preparou para ele. E depois, mais lá no final, nós vamos ver as bênçãos que Deus deu a ele, né? Vamos seguir aqui porque nosso tempo é curto. Então, Deus te escolheu como vencedor. Assim como Deus escolheu a Davi, assim como Deus separou, né, Davi para ele, Deus também está te separando. Deus também está te separando. Ontem no jejum a palavra foi sobre odres. E cada um de nós é um odre nas mãos do Senhor. É um odre para que seja utilizado com aquilo que o Senhor quiser colocar dentro de nós. Só que nós, como odres, precisamos estar preparados, né? Precisamos estar prontos. Precisamos ser um material, ou seja, né, que o odre é feito de pele de animal, né? Então, precisamos ser resistentes. Para quê? Para poder comportar a glória do Senhor. Porque nós precisamos mostrar a esse mundo, né? Precisamos levar a esse mundo. Então, Deus nos escolheu. Deus investe em nós e não investe para perder, né? Deus nos escolheu como vencedor. Lá em Jeremias 29:11, diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O mundo tenta roubar de cada um de nós todos os dias, querido. Todos os dias o diabo, o inferno, está trabalhando para saquear a cada um de nós, né? Saquear o quê? Saquear a nossa visão, saquear, nos roubar as promessas que Deus nos faz. Aquilo que Deus tem para cada um de nós, ele tenta nos tirar do foco, nos desviar da caminhada. Então, ele nos põe diante de diversas situações onde nós achamos até que nós seremos derrotados. Muitas vezes, a gente está caminhando achando que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas não aceite isso, queridos. Não aceite, porque aquilo que Deus nos prometeu vai se cumprir, né? Deus não quer que nós nos acomodemos. Satanás trabalha para isso, para que a gente se acomode, né? Então, Deus fala diferente com cada um de nós. Deus manda que a gente seja forte, que a gente seja corajoso, que a gente não venha temer. Mas Deus fala conosco todos os dias, só a gente está atento. Mesmo que estejamos na pior das situações, Deus tem um plano e anseia colocar em prática, assim como ele fez na vida de Davi. Davi era desprezado pelos irmãos, ele era excluído dos privilégios que os irmãos tinham, né? Ele era considerado o menor entre todos. Aquilo que ele fazia não tinha valor para os irmãos, mas Deus estava vendo. Deus está vendo. Deus está vendo tudo aquilo que nós fazemos e da forma como nós fazemos, né? E Deus diz: te escolhi para ser rei. Nada pode impedir o sucesso do homem que tem um coração transbordante de bondade e gratidão a Deus. Os homens carnais não compreendem os sobrenaturais, né? O galã Eliabe não levava Davi a sério, tratava-o como um incapaz. Davi era cheio de fé e se preparava para combater o gigante Golias, quando Eliabe diz para ele: o que estás fazendo aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas que você cuida? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Tudo isso por quê? Porque ele já sabia que Davi tinha sido ungido. Então, ele fazia isso assim como
o inimigo faz com cada um de nós. Ele tenta nos inibir, nos coibir, nos impedir de realizarmos aquilo que Deus tem para nós fazermos. Ele coloca complexo de inferioridade, de incapacidade, ele coloca desânimo, tudo isso para nos fazer sair do propósito, né, que Deus tem para nós. Então, como pode? Ele viu Davi ser ungido por Samuel. E como ele era desprovido de entendimento, né, coitadinho, ele achava que Deus ia ungí-lo para perder? Claro que não, né? Se nossa família ou quem quer que seja não consegue enxergar a nossa importância, não nos desanimemos. Deus conhece. Ele é um pai justo e perfeito que jamais despreza os seus filhos. Deus nos chamou para vencer, nos tirou de trás das malhadas, um lugar onde nossos corações são transformados para servir e adorar. Você acha que você não tem função dentro da casa de Deus? Que você ainda não está fazendo nada? Aí atrás das malhadas aonde você está, Deus está te vendo. E tem valor o que você está fazendo. Se você está fazendo com o seu coração, né? Se o seu interesse em tudo isso que você faz é somente glorificar o nome do Senhor, o Senhor está se agradando nesse pouco que você está fazendo. Não desanime, porque um dia, assim como Davi foi eleito, foi chamado, foi ungido, o Senhor também vai te chamar, né? Davi, ao sair das malhadas, ainda precisou aprender muitas lições até assumir o trono, né? Nós sabemos que ele levou um bom tempo para começar a reinar. Enquanto isso, Deus estava preparando ele para aquilo que ele tinha chamado. As vitórias, conquistas, não acontecem do dia para a noite. É preciso tempo de preparo. Mas Deus tem a conta dos dias. Ele transforma a vida dos que se dispõem a manter um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Que assim seja para você. Que as malhadas sejam apenas o começo de uma vida duradoura de vitórias. Amém? Nós falamos aqui no início que aquilo que Davi fazia, que agradava o coração de Deus, ele estava profetizando um futuro de bênçãos, de vitória, de excelência para ele. Que a gente seja assim também como Davi. Aquilo que nós fazemos, aquilo que formos fazer, se for pequeno, se for pouca coisa, que façamos com excelência, né, para agradar o nosso Deus. Então, Davi reinou 40 anos, né? 7 anos como rei de Hebrom e 33 como rei de Jerusalém. Ele morreu em boa velhice, tendo desfrutado de vida longa, riqueza e honra. Então, lá em 2 Crônicas 16:9, tem um versículo que eu gosto muito. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o seu coração. Então é isso que o Senhor está buscando. O Senhor quer estar conosco. O Senhor quer nos fortalecer para aquilo que Ele tem planejado para nós. Mas a gente precisa estar com o nosso coração totalmente nele. O Senhor não gosta de dividir com ninguém. O Senhor é ciumento, o Senhor é exclusivo, porque Ele chamou um povo para ser exclusivo dele. Então, Ele requer de nós exclusividade, né? Então, que o Senhor possa nos abençoar com mais essa porção da palavra dele, com essa história de Davi, com esse exemplo, né? Um homem falho como todos nós, mas que tinha um coração adorador. Tudo que nós podemos ler, inclusive eu tinha até separado aqui, 1 Crônicas 29, ele fala sobre a morte de Davi. Aí fala isso, que ele viveu um bom tempo, ele desfrutou de muitas coisas boas, mas ele também fez muitas coisas para o Senhor, além de deixar um bom exemplo para nós. Amém?
Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, porque você depois vai se levantar para beber uma água e um cafezinho, né? Então vamos ficar de pé para a gente poder orar e agradecer a Deus pela palavra dele. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos. Senhor, obrigada por esse tempo de estudo da tua palavra. Senhor, obrigada pela escola bíblica dominical. Obrigada pela vida de cada professor, Senhor, que o Senhor tem abençoado e capacitado para trazer até este altar, para estar ensinando a Tua palavra, que nós sejamos cada dia mais revestidos da Tua palavra, que nós recebamos cada vez mais uma unção especial de ensinamento, de revelação, de esclarecimento, para que possamos edificar a Tua igreja, para que possamos ter a nossa vida edificada, para que possamos, Senhor, pregar para este mundo, para que possamos defender o Teu evangelho. Nós vemos, ó Deus, o quanto foi importante a vida de Davi, o quanto ele se envolveu e se empregou, Senhor, naquilo que o Senhor tinha para ele, porque, Senhor, através da vida de Davi, da descendência de Davi, foi que o Teu Filho, Jesus, veio para trazer a paz a esse mundo, para livrar o homem da perdição, para trazer a salvação, para estabelecer um reino espiritual, um reino de vitória, um reino de bênção, de vida abundante. Senhor, que Tu possas contar com a Tua igreja aqui na terra, que cada um de nós não venha se esconder, mas que nós estejamos mesmo atrás das malhadas, mas oferecendo a Ti o que há de melhor em nós, que o Senhor possa contar conosco a cada dia, em nome de Jesus. Abençoe esse culto desta noite, abençoe as famílias, Senhor. Este culto será celebrado, ó Deus. Tu sabes, Senhor, qual é o motivo deste culto. É trazer a bênção para cada família. É trazer, Senhor, aquilo que cada família está precisando para vencer este mundo, para vencer o padrão, para vencer esse sistema falido, Senhor. A Tua igreja precisa prevalecer dentro das famílias. As famílias precisam se fortalecer para fazer a diferença. Abençoa, Senhor, este culto esta noite. Abençoa o pregador da Tua palavra, os louvores, os levitas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Obrigada. Podem tomar a aguinha de vocês.